Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. A grande imprensa está dizendo que a Agência Federal manda São Paulo liberar mais água e ameaça de punição. Água, aqui na região de Araraquara, tem muita cidade que está fechando a torneira de manhã e reabre à tarde. O povo reclama. Por que falta água? Porque nós não sabemos usar. Essa é a verdade. O que nós estamos fazendo para preservar o aquífero Guarani? É a pergunta que deixamos aqui para os governantes das cidades abençoadas pelo aquífero Guarani. Está começando o programa 143. O João Galhardo esteve no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e falou exatamente sobre os princípios do registro de imóveis. Quem não registra continua não sendo dono, né? Exatamente. Quem não registra não é dono. Por quê? Porque o nosso Código Civil, ele não é pelo título, ou seja, não é pelo documento que alguém adquire uma propriedade imóvel. É com o registro desse documento. Enquanto não registrado, ele não é considerado de direito proprietário do imóvel que adquiriu. Bola Verde. No Balim da Inveja. Estraçalhar o Balim. O Dr. João Galhardo traz mais uma crônica para todos nós, falando sobre a inveja. Daqui a pouquinho. Eu sou dono de um terreno, quero doá-lo para o meu filho. Você passa uma escritura E tem que registrar a escritura. Tem que registrar. A partir do registro, seu filho vai ser dono. Na Igreja Católica, tem santo dono de terreno. É possível um negócio desse? É possível. De 1976 para cá, o sistema de registro imobiliário passou a ser o da matrícula. O que é matrícula? Eu, quando faço palestra sobre matrícula, sobre registro de imóveis, eu costumo dizer que a matrícula é o RG da propriedade. Assim como nós temos o nosso RG, que tem o nosso nome, tem um número, nosso nome, naturalidade, filiação, data de nascimento, que nos diferencia de qualquer outra pessoa, assim a matrícula serve para diferenciar um imóvel do outro, de forma de que eles não se sobrepõem total ou parcialmente. Então a matrícula nada mais é do que o RG da propriedade. Na realidade é uma ficha cadastral, onde se descreve a propriedade e se coloca o proprietário. E daí para frente todos os atos feitos com relação a esse imóvel, sejam alienações, ou seja, vendas, permutas, doações, ou averbações de construção, de casamento, de divórcio, de separação, são feitos numa numeração, numa sequência, numa numeração seguida dentro dessa matrícula. Eu vou pegar aqui a igreja de São Benedito, que é próxima aqui do Jornal de Araraquara. São Benedito suponha que ele seja proprietário de uma área de terra. Bom, quem é que vai trabalhar com esse domínio dessa propriedade? A atual legislação do registro público, no artigo 195, diz que nenhum novo registro será feito se o imóvel não estiver matriculado ou registrado. Isto quer dizer que o sistema antigo, que é de transcrição nos livros grandes à mão, na qualificação das pessoas, tanto física como jurídica, não havia documento. Por exemplo, a pessoa física era qualificada simplesmente como fulano de tal, lavrador, casado, Araraquara. O que hoje, inclusive, traz enormes
dificuldades para o registro imobiliário com o nome comum, João da Cunha. Quem é esse João da Cunha? É difícil diferenciar e nós temos que com busca, com pesquisa no próprio cartório, através do processo de retificação, saber que aquele João da Cunha que está naquela transcrição é esse João da Cunha que está querendo vender agora. A pessoa jurídica, ela é qualificada hoje com o seu sede, sua denominação e seu CNPJ. A lei não diz, mas eu sempre ensino, que há necessidade de se mencionar o seu respectivo registro ou na junta comercial, tratando-se de empresa, ou no registro civil de pessoa jurídica, se não for empresa. Por quê? Porque você também é bacharel em direito, você sabe que a personalidade jurídica dessas entidades só nascem a partir do seu registro nos respectivos lugares onde devem ser registradas. Então hoje, se tiver, era muito comum antigamente, numa oferenda, numa oferta, num pagamento de promessa, alguém doar um imóvel para Santo Anastácio. Ia no cartório, lavrava a escritura e o cartório registrava Santo Anastácio. Fábrica de Santo Anastácio. Você sabe o que é fábrica? Fábrica, na terminologia religiosa, é o conjunto de bens que mantém a igreja. E fabriqueiro é aquele que administra os bens da igreja, os bens da fábrica, bem como as suas alfaias e paramentos. Hoje então, para abrir a matrícula, porque a lei exige que por ocasião do primeiro ato, após janeiro de 1976, tem que abrir a matrícula com o respectivo dono. Agora, como é que vai se transportar para a matrícula o nome do santo, a paróquia Santo Antônio, a fábrica de São Benedito? A fábrica de São Benedito. Você quer saber como que se resolve? Eu fiz um trabalho sobre isso. Nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, porque o Vaticano é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. E como é que ela se administra? Administra com as mãos compridas dela, que são as dioceses, criadas por bula papal. Então, uma sugestão minha, eu entendo que hoje, onde está Santo Anastácio, deve-se entender, quando houve essa doação, deve-se entender que a intenção foi doar para a Igreja Católica Apostólica Romana, entende? Agora, quem representa a Igreja Católica Apostólica Romana nas circunscrições são as dioceses, criadas por bula papal. Então, se um imóvel de Araraquara estiver em nome da Fábrica de São Benedito, na realidade, a proprietária é a Diocese de São Carlos. Quer dizer que pode ter propriedade de Araraquara em nome da Diocese de São Carlos. Passar para a Diocese de São Carlos. Pode e não deve. Alô, comunidade católica. Vamos somar esforços para ter a Diocese de Araraquara? Se o Papa amanhã, por bula papal, desmembrar a Diocese de São Carlos, criando a de Araraquara ou criando outra, com o desmembramento, os imóveis do território, do respectivo território, acompanham a Diocese criada. Se amanhã for criada a Diocese de Araraquara, os imóveis situados na circunscrição de Araraquara passam automaticamente para a Diocese. Hoje há dispositivo, há legislação, que as igrejas podem até adquirir personalidade jurídica. Mas é uma lei que não pegou. Por quê? Porque elas estão subordinadas às dioceses e ao direito canônico. Entende? Agora, o governo provisório de 1890, lembrei-me agora, através do decreto 119A, em 1890, outorgou legalmente personalidade jurídica à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu não vejo dificuldade, porque o profissional do direito, eu digo sempre, tem que ser criativo. Ele tem que resolver o problema. Não é aumentar o problema. Numa comarca do interior do estado de São Paulo, comarca grande, cidade grande, o bispo da respectiva diocese pediu ao juiz que substituísse o nome no registro de imóvel
pela santa da cidade, que era a doadora, a donatária do imóvel, pela diocese. Bom, o juiz indeferiu o pedido, dizendo que não podia substituir um ente inexistente pela diocese, mas não se contentou, anulou aquela doação, já longeva, e o imóvel voltou para o proprietário lá do tempo do Onça. Esse processo foi parar no Superior Tribunal de Justiça e, graças à lucidez de um ministro, ele disse nada mais do que eu disse. Não que ele tenha me copiado, pensamos da mesma forma. Que quando alguém doou para a fábrica da igreja, para a paróquia tal, para o santo tal, a intenção foi doar para a Igreja Católica Apostólica Romana. E a representação dela é através das dioceses. Com as outras igrejas acontece a mesma coisa? Não. Outras igrejas são pessoas jurídicas distintas. São pessoas jurídicas. A única que eu estou me concentrando é na Igreja Católica Apostólica Romana, por considerar que o Vaticano é um país. O Vaticano é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. Assim como o Brasil tem as embaixadas em todos os países, a igreja tem as suas dioceses em todos os países. As outras católicas são pessoas jurídicas como qualquer outra. A única diferença que me parece são as isenções tributárias e tudo mais. Eu quero colocar essa bola, a bola da realização, da criatividade, no prato da elegância, do trabalho, de uma aprendizagem excelente. Essa bola é em homenagem ao Colégio Progresso de Araraquara. A família que está com a bola cheia porque só tem aplauso. Que beleza verificar aquele clima positivo, aquele clima de harmonia, aquele clima em busca do conhecimento, mas também com saberes cidadãos. Colégio Progresso de Araraquara. A diretora, inclusive, Leliana Serafim, ela conhece pelo nome todos os alunos. Não é brincadeira. Progresso leva a sério a educação. No Tribunal de Justiça, o Dr. João Batista Galhardo falou sobre os princípios do registro de imóveis. Falando-se em princípios, primeiro, o que é princípio? Princípio na linguagem comum é início, começo. Mas se nós consultarmos nossos dicionários, analógico, de ortografia, ideias semelhantes, nós vamos verificar que adágio, aforismo, apotegma, brocardo, enunciação, provérbio, parêmia, em matéria de direito são sinônimos de princípio, como regra jurídica concisa, elegante e mnemônica. Por exemplo, se eu falo, nulo um crime sine lege, não há crime sem lei. Está aí todo o escopo da tipicidade do direito penal. Ninguém pode ser punido por um fato que a lei não preveja como crime. Que a lei não diz que é crime. Então, é uma regra jurídica, repito, concisa, elegante e mnemônica. Você fala assim, ius non socorrit dormientibus. Justiça não socorre quem dorme. É aquele que chega atrasado, aquele que não, é o negligente, é o preguiçoso. A vida é feita de histórias, principalmente de histórias escritas. Por exemplo, você pega Esopo. Esopo era um escravo analfabeto que contava suas fábulas de boca em boca. De boca em boca. Como que elas chegaram até nós? Porque alguém escreveu. E foram aperfeiçoando, chega no La Fontaine, chega no outro, isso, aquilo e tal. Então, é feita de histórias escritas. Se você lê, por exemplo, Plutarco, que escreveu no ano 35, 40, 50, da era cristã, 2000 anos atrás. Se você ler Plutarco, você vai verificar que a sociedade na Grécia, a sociedade em Roma, tinha as mesmas invejas, o mesmo ciúme, a mesma calúnia, a mesma maledicência, a mesma difamação, as mesmas cicatrizes de caráter que nós ainda temos. Quando ele escreveu o livro
Como distinguir o bajulador de um amigo? Você parece que está lendo um livro da atualidade. Como tirar proveito do inimigo? Você lê, eu acabei de ler o primeiro volume da sua coleção, Vida dos Grandes Heróis, e ele fala, logo nas 2 primeiras páginas, ele fala: precisamos ler as histórias dos antepassados. Quer dizer, ele falando dos antepassados, que sem o conhecimento dos antepassados, da experiência dos antepassados, você não vive, você não tem história. E depois eu fiquei sabendo, por exemplo, que William Shakespeare bebeu muito na fonte de Plutarco, como Júlio César e umas outras obras. E se alguém também não traduzisse o Shakespeare para nós lermos, nós não sabíamos nada do Otelo, do Romeu e Julieta, nós não sabíamos, na peça Otelo, nós não teríamos conhecimento da inveja que o Cássio teve e que armou para o Otelo, que cresceu no ciúme e cometeu o uxoricídio, matou a mulher, tudo provocado primeiro pela inveja, que o Cássio armou para o Otelo, e o Otelo entrou na dele, passou a acreditar que ela estava prevaricando e cometeu. Mas nós não saberíamos dessa história se ninguém tivesse escrito. Se você prestar atenção, nem mesmo o Velho Testamento, João, Lucas, Marcos e Mateus, se eles não tivessem escrito, aliás, são compêndios, né? O Evangelho segundo João, Lucas e Mateus, Marcos e Mateus, se não tivesse escrito. Então, a vida é feita de histórias escritas. Amanhã, eu gostaria de ler hoje uma carta do meu bisavô. Não tenho nem carta do meu pai. Mas amanhã meus netos, bisnetos, vão pegar o meu livro aí, vão falar: pô, está aqui, histórias escritas. Porque numa crônica você coloca a sua verdade, né? Os princípios nasceram. Justiniano, que foi um imperador romano, que assumiu em 527, ele tinha na cabeça de codificar o direito romano. E ele pegou uma comissão qualificada e mandou estudar as melhores obras, tanto da República como do tempo do Império, e juntar as leis esparsas. E daí ele extraiu os brocardos de Justiniano. Sabe o que são os brocardos de Justiniano? Princípios de direito. E nós recebemos esse legado do direito romano. Hoje, o direito registral imobiliário tem como colunas princípio da continuidade, da especialidade, princípio de instância. Todo esse princípio é o seguinte: o direito é de quem chega primeiro no registro de imóvel. Se eu vender um imóvel para você, se eu vender um imóvel para o Toninho, a escritura dele é segundo lugar, mas se ele registrar primeiro, ele é dono, você não. E o princípio da continuidade, que é a maior coluna, a coluna mestra do direito imobiliário, significa o seguinte: você compra um imóvel de A e me vende, mas você não pode me vender se você não registrou a sua compra. É uma cadeia. É uma corrente que não pode ser quebrada. O princípio da continuidade significa que é o princípio do registro prévio. Você só pode dispor do seu direito, e tão somente de acordo com aquilo que você tem, se você registrou aquilo que você comprou. Assim, e forma uma cadeia. Não há saltos, não há quebra de dentes na corrente. Esse é o princípio da continuidade que sustenta o registro imobiliário. Tanto é que no registro imobiliário tem um livro protocolo onde marca a sua entrada no cartório, hora, minuto e segundo. Quem chegou um minuto depois não tem a preferência que você teve. Focalizando aqui a bola branca. Bola branca direto para o Palácio dos Bandeirantes. Um grande lance, uma grande jogada. Vai direto para o Morumbi. Ô, governador Geraldo Alckmin, parabéns! O governador sancionou a proibição de revista íntima nas prisões. Ainda no último programa nós falamos sobre isso. Aquele agacha, agacha. E a mulher atingida na sua dignidade.
dignidade de ser humano, ainda mais mulher. Para visitar um ente querido na penitenciária, ela tem que passar por uma revista íntima, que é um negócio louco. O governador teve sensibilidade. Geraldo Alckmin, parabéns. O governador Geraldo Alckmin promulgou nesta semana a lei que proíbe a revista íntima de visitantes em presídios. A prática comum no país, ela é descrita como vexatória e violenta. Agora acabou. O que nós esperamos é que todo mundo cumpra essa lei no estado de São Paulo. Bola branca para o governador Geraldo Alckmin, o camarada que sabe das coisas. E a nossa reportagem vislumbra a gare da CP, a construção da CP, onde tínhamos a baldeação Araraquara, da Paulista para Araraquarense, a saudosa EFA, Estrada de Ferro Araraquara. Hoje, o movimento, por quê? Porque nós temos lá, primeiro, um ferro velho, máquinas antigas em desuso, material inservível, alguns barracões, e do lado contrário, nós temos, depois desse viaduto denominado Rafael Barbieri, nós temos uma grande área, uma gigantesca área que está, com certeza, merecendo a atenção das nossas autoridades. O prefeito, vereadores, deputados, o governo federal, que tem a titularidade desta área, obviamente, todos estão pensando o que fazer com a extensa, a ampla área de terra. Nós vamos jogar fora esse trilho ou vamos aproveitar o trilho, esse presente que está aí ao longo do tempo, para fazer uma ligação norte-sul? Algo tem que ser feito com um veículo leve ou um veículo pesado, até para registrar a história e a participação da Maria Fumaça em Araraquara. O certo é que isso tem que ser discutido, e no aniversário de Araraquara, quando nós estamos comemorando 197 anos, obviamente é justo, é salutar, esperar um bom destino para esta área de terra. Esse livro que o Dr. João Galhardo acabou de dizer, O Vendedor de Camomila. Eu vou perguntar para o Dr. João, dentro de 30 segundos, logo depois da mensagem do Imparcial, dos nossos amigos do jornal que é pai de todos os demais, qual a crônica que tocou mais fundo no seu coração? As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Dr. João Galhardo, num poder mnemônico extraordinário, invejável, está aqui dando uma entrevista para nós, protagonista da história. Falando-se invejável, atrás do caminhão tem lá, inveja é uma não sei o que, etc e tal. Inveja, João Galhardo, o que seria inveja para o cronista? Eu tenho várias crônicas, Fabrício, inclusive quando eu falo sobre a primeira crônica que eu escrevi para o seu jornal, em dezembro de 2004, eu escrevi Escolha Ser Feliz, que nada mais é do que uma mini biografia da minha vida na infância. Mas uma que eu acho que é uma das minhas preferidas é sobre a inveja, que é a maior cicatriz de caráter que existe. A inveja é a mãe de todos os crimes, de todas as maledicências, Se você quiser, eu falo lá. Eu gostaria que essa crônica fosse colocada para todo mundo, inclusive para o próprio Antônio Reinaldo Fiscarelli, porque agora há pouco no programa eu falei, Toninho, o Toninho é o Antônio Reinaldo Fiscarelli, que está no cartório há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, tem muita idade. Tem muita idade, mas nem parece, hein? João Galhardo, a inveja, preste atenção neste pecado capital. Dos 7 pecados capitais, a inveja é imbatível.
É a mais antiga cicatriz da personalidade humana. É a rainha das más paixões, elabora a mentira, elabora a traição, a falsidade, a emboscada, a calúnia, a extorsão, a covardia, a injúria e a difamação. Dizem que a inveja mata. É verdade. Foi responsável pelo primeiro homicídio da humanidade. Caim, julgando-se preterido ou menos preferido pelo pai, feriu de morte o irmão Abel. Na antiga Roma, Cássio, mordido de inveja de César, instigou Bruto a matá-lo. Mas na realidade, a inveja consome o invejoso. Até a Bíblia adverte: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. Provérbios 14:30. A inveja corrói os invejosos. Muitos filósofos definiram a inveja. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, define a inveja como uma infelicidade, tristícia, causada pelos bens dos outros. Descartes fala daqueles que sofrem com o bem que o destino reserva aos outros. Kant define a inveja como a tendência de ver com o sofrimento o bem dos outros. Fico com Spinoza, na Ética, quando diz que a inveja nada mais é que o ódio em si mesmo, considerando que o homem, o invejoso, sente prazer pelo mal e tristeza pelo bem dos outros. O invejoso inveja o ter e o ser. Inveja até o que ele pensa que o invejado tem. Ninguém conseguiu até hoje um remédio profilático ou terapêutico para essa doença. É fácil reconhecer o invejoso. Geralmente, lábios sem cor, olhos embaçados, como os de uma ovelha abatida. Num cumprimento, se denuncia: como vai? Não tão bem quanto você, mas vou indo como Deus quer. Diagnóstico certo. Sintoma clássico da inveja. Ou então, quando alguém diz que recebeu aumento de salário: Deus que te ajude e não me desampare. Fuja dele, fuja dele. O invejoso geralmente é sério e solene. Sério pela incapacidade de rir. A alegria dos outros o atormenta. E solene porque é hipócrita. Possui 1000 línguas e por todas elas destila a sua insídia de víbora. Semeia intriga entre os seus próprios cúmplices e, tendo oportunidade, atraiçoa-os. Sabe que é inferior. Não admite, mas sabe. O invejoso é a única vítima do seu próprio veneno. Toda malvada vinda desse infeliz é bala que ricocheteia, sendo o atirador o seu próprio alvo. Muitos foram vítimas da inveja. Esopo, grego que viveu há quase 1000 anos, era feio, pobre e analfabeto, mas invejado por ser um sábio. Pai de todos os fabulistas, suas fábulas eram contadas e depois de muito tempo foram por outros escritas. E dando vozes aos animais, descreveu o invejoso com um de seus notáveis contos. Um sapo ventrudo coachava em seu pântano quando viu um vagalume resplandecer no alto de uma rocha. Pensou que nenhum ser tinha o direito de revelar qualidade que ele próprio jamais poderia possuir. Mortificado pela impotência, saltou até o local onde estava o pirilampo e o cobriu com seu ventre gelado. O inocente vagalume ousou perguntar-lhe: por que você me sufoca? E o sapo, congestionado pela inveja, só conseguiu interrogar: por que você brilha? Algum invejoso lhe atormenta? Delete-o, coloque-o na lixeira ou reze para ele. É o verde, verde esperança, tomara que modifique. Os jornais de São Paulo estão dizendo hoje que desaceleração, inflação e incertezas derrubam o clima econômico no Brasil. Nós estamos preocupados porque com isso vai faltar renda e vai faltar trabalho. O João Galhardo nos permitiu um programa especial e a gente quer agradecer a sua presença e a semana que vem tem mais.
aqueles que nos propuseram um apoio logístico. Foi excelente, muito obrigado. E nós voltamos na próxima semana, se o Senhor dos Senhores deixar.